Boa tarde a todos. A ideia inicial é falar um pouquinho da formação. Eu sou engenheiro eletricista, formado pela FEI. Agora a gente começa a observar essa nossa segunda palestra, né? Tem um defeitinho lá na frente. Não é pós-segurança do trabalho, né? É pós-engenharia e segurança do trabalho, também pela FEI. Licenciado pela FATEC, técnico em eletrotécnica, pela Escola Técnica Walter Berg. Tá? Atuação principalmente na área docente. Sou professor aqui na Getúlio Vargas desde 1982. Com certeza parte de vocês não estava nem em projeto, certo? Coordenador dos cursos de mecatrônica e eletrotécnica, contando aí indas e vindas por aproximadamente 15 anos. Professor e coordenador do Instituto Federal de Educação Tecnológica, o Cefet São Paulo, o IFE São Paulo, como é chamado agora, coordenador da área de eletrônica. Professor e coordenador também no Liceu de Artes e Ofícios de São Paulo. Professor universitário na Unip, UNIA e FESP. Na verdade, hoje em dia, me aposentei praticamente a maioria daquilo que está lá e me dedico muito exclusivamente a Getúlio Vargas. Tá? Então, já de 3 anos aproximadamente para cá, a minha vida é GV. Na verdade, minha vida, de certa forma, foi sempre GV. Está no sangue. Meus filhos estudaram aqui, né? Eu estou aqui já há bastante tempo, né? Não preciso dizer, quem já fez a continha ali, já deu 33 anos só de GV. Tá? Então, acho que a minha vida aqui dentro é muito grande. Participei, como já disseram alguns outros colegas aí, participei das coordenações, participei de atividades como mudanças de grade em vários cursos. Estive presente na implantação do curso modular, do curso integralizado. Não fui eu que fiz isso, porque eu nunca fui diretor da escola, mas eu sempre estive junto na coordenação, apoiando os diversos diretores. Nós tivemos diretores de todos os níveis, certo? Bons diretores, diretores mais ou menos. O que a gente pretende ser é um diretor lembrado por vocês de uma forma que vocês possam dizer: puxa, aquele é o Enio, ele fez o que podia ter sido feito pela GV. Tá? Tem uma frase que eu começo com ela aqui, que resumidamente diz assim: o diretor da GV deve ser apenas o coordenador das ações envolvidas na escola, ouvindo sempre os anseios da comunidade, lutando pelos seus pares, tomando decisões, visando o bem comum e a grandeza dessa instituição com 104 anos de existência. Né? Quer dizer, uma escolinha, como alguns dizem, com 104 anos de existência, não pode ser tratada como uma escolinha qualquer. Essa escolinha é AGV. Certo? E a gente tem que ter orgulho do nome GV. Essa é a primeira coisa que a gente quer resgatar em vocês. Vocês têm que vir aqui com vontade de ser GV. Isso vale para todo mundo. A gente sabe que funcionários, administrativos, professores, ninguém vem aqui para brincar. E a gente espera que os alunos pensem da mesma maneira. Certo? A GV sempre esteve no topo das escolas técnicas do estado de São Paulo, do Brasil, e como lembrou o professor Afonso anteriormente, da América Latina, do México para baixo. Certo? Então a gente tem que trazer de volta isso daí. A primeira coisa que a gente pensa como diretor é estar presente na escola, principalmente cumprir o nosso horário. E todo mundo sabe que ser diretor, coordenador, não são só aquelas 8 horas de atividades, aquelas 8 horas diárias. Vira e mexe, o pessoal liga, certo? Para fazer e para resolver coisas fora do seu expediente, fim de semana, e assim vai. A ideia é melhorar, entre outras coisas. A gente colocou aqui um resuminho daquilo que a gente pretende. Depois dos panfletos que vão estar sendo distribuídos para vocês aí, tem as nossas ideias um pouquinho mais completas. Mas a ideia, aquilo que a gente vê de mais necessário, melhorar a informação das dependências da escola. Tem gente que não sabe onde fica uma secretaria direito, não sabe onde é a biblioteca. Tem gente que bobear não sabe nem onde é o banheiro, em algumas situações aí. Tá? Transparência nas várias ações. Ali foi colocado da PM, mas não é só da PM.
é transparência na administração como um todo. A gente, como eu já disse, foi coordenador durante 15 anos, em que foi reeleito ou reencaminhado por várias vezes. Então a gente acredita que o tipo de contato que a gente tem com as pessoas não é um contato qualquer. A gente procura ouvir, né, os pares e basicamente brigar em função desses pares. Quando muita gente fala aí, por exemplo, na questão de evasão e coisas do gênero, existem fatores externos, questões financeiras, questões de âmbito de trabalho, da família, uma série de coisas que a gente não tem como evitar, mas o governo joga essa conta para cima dos professores, né? Alguns problemas, por exemplo, com relação à procura, em relação ao vestibulinho, algumas quedas. Outra coisa que a gente precisa deixar claro é o seguinte: ninguém está aqui para acabar com curso nenhum. Já foi dito isso por outros concorrentes aqui, ninguém quer acabar com ninguém, muito pelo contrário, a gente quer que todos os cursos da Getúlio Vargas voltem a estar no topo. E isso depende de quem? Depende dos professores, que a gente sabe a qualidade de todos que nós temos, tá? Depende dos funcionários, idem, e depende dos alunos. Os alunos é que vão fazer o restante do complemento. Vocês têm que sair daqui, sair por aí, você vai andar no ônibus, você vai passear, você está voltando para a escola com um livro, você tem que mostrar e bater no peito e dizer: eu sou GV. É isso que a gente espera, tá? A gente espera, inclusive, tentar, através de algumas atividades aí, integrar vocês através de atividades esportivas, que além do esporte como um todo, isso tira muita gente e muita bobagem que anda fazendo por aí. O esporte é principalmente um elo para isso. Como já foi dito, eu moro próximo daqui, eu vou e volto a pé, então eu vejo muita coisa infelizmente acontecendo aqui por perto, e isso o que me deixa mais triste é que eu vejo justamente a camiseta da GV em algumas situações, tá? Todo mundo tem acesso à informação, todo mundo tem acesso a tudo, então só se mete com certas coisas, a gente não sabe por quê, tá? A gente espera poder voltar a colocar a GV nos vários torneios, como já foi no passado, como já foi lembrado por colegas aí. A gente não sabe sequer aonde estão os troféus que a escola já ganhou no passado. Houve um tempo atrás um estudo feito e para se resgatar a memória da Getúlio Vargas, foi dado um incentivo a uma professora, Nilza Camargo, que trabalhou bastante em cima disso, historiografia, certo? Ela levantou uma série de coisas da escola, fotos, onde a gente se via ali, eu com cabelo e outros magrinhos, etc. e tal, certo? Mas tudo aquilo faz parte da história da GV. E um dia vocês farão parte da Getúlio Vargas, certo? Da história de 104 anos da Getúlio Vargas. A ideia é lutar também, junto ao Centro Paula Souza, na adequação do número de funcionários administrativos. Limpeza e manutenção não são mais de dentro da escola, são terceirizados. Mas uma escola com quase 4.700 alunos, somando aqui, somando as extensões, não pode ter o número de funcionários que ela tem hoje. Ela precisa de um número maior. Com relação aos funcionários, a ideia é fazer de tudo para que as condições do trabalho sejam melhores. Salário, esquece, diretor não pode prometer salário, dinheiro, esse tipo de coisa, a gente não pode prometer, isso vem de fora. Nem o salário de professor, nem o de diretor, certo? A gente pode escolher, nós não somos políticos para votar no nosso próprio salário, certo? Então o que a gente pede é o empenho de todos, a paciência de todos, aquilo que for possível ser feito, a gente vai tentar fazer para a melhoria das atividades de todos. Tá? Com relação à integração de funcionários através de reuniões, participações em eventos e tudo mais, eu disse ontem, até usei umas palavras que não foram muito interessantes, alguém me deu uma cutucada depois, mas ninguém quer participar de reuniões aos sábados.
A gente sabe que isso realmente não é muito interessante, não é muito agradável, certo? Mas às vezes, infelizmente, vai ter que acontecer alguma coisa. Se for possível se adequar as coisas dentro do calendário, de forma que a gente não prejudique demais também o chamado recesso, as férias, para que ninguém fique com bronca da direção e tudo mais, a gente vai tentar fazer. Um sábado ou outro, de vez em quando a gente vai ter um brindezinho aí também, infelizmente, não tem escapatória. Lutar pela manutenção e melhoria e ampliação dos cursos técnicos nas extensões, inclusive. Eu tenho participado de algumas reuniões no Centro Paula Souza por conta de alteração de grade curricular. Inclusive é bom que alguns saibam, né? A gente participa tentando dar opiniões, mas nem sempre a gente é ouvido. Muito pelo contrário. Quando alguns professores de lá, com os coordenadores dessas situações, sabem que é o Enio que está indo, é o Salerno, é o Afonso, são outros colegas aí das outras áreas, eu estou citando mais as nossas áreas em comum, mas quando eles sabem que a gente está indo lá, eles já torcem o nariz, porque sabem que a gente não vai ficar quieto. Então, às vezes, as informações nem chegam em tempo hábil para a gente conseguir ir lá brigar. E essa briga, vocês podem ter certeza, não é para melhoria da vida de ninguém, é para melhoria da vida da escola. Algumas coisas que são feitas em relação aos cursos técnicos, vocês podem ter certeza que não sai da cabeça de ninguém daqui. Infelizmente, algumas coisas vêm da cabeça de alguns lá do Centro Paula Souza. Só Deus sabe o que sai de lá de dentro. Certo? Acho que fui mais ou menos claro. Bom, a ideia é ouvir funcionários. Quando eu digo funcionários nesse momento, são todos professores, funcionários administrativos, de forma realmente a tomar decisões de modo conjunto. Não dá para todo mundo dar palpite, senão vira Brasil, certo? Mas é tentar ouvir o máximo possível para que a gente tente também errar o mínimo possível, certo? Essa é a principal ideia. Fortalecer, não falei ainda sobre isso, mas uma coisa que faz parte dessas atividades culturais, dessas atividades que a gente pretende, de integração e tudo mais, com relação a alunos, atividades esportivas e culturais, o Grêmio precisa ter uma participação importante. Certo? O Grêmio precisa ser um Grêmio forte, a gente espera. Infelizmente a gente já escutou em alguns alunos, mas o Grêmio não me representa. Espera um pouquinho. Se for pensar dessa forma, eu também não elegi certas pessoas que estão por aí. Certo? Eu sou obrigado a viver aqui e tenho que trabalhar para que tudo que aconteça por aqui seja interessante. Afinal de contas, eu vou viver tudo isso. Tá? Bom, existe aqui um site, um e-mail, onde, se vocês quiserem tentar tirar algumas dúvidas, alguma coisa que a gente eventualmente não falou, vocês podem tentar entrar em contato. Tem um blog ali embaixo também, tá? Mas independente, eu não sei como é que está meu tempo. 7 minutinhos ainda, então vamos falar mais um pouquinho, tá? Mas a ideia, como um todo, senhores, a ideia como um todo é fazer a Getúlio voltar a ser o que é. Infelizmente, de novo, a gente escuta algumas coisas pelos corredores. Eu sou da área de eletrotécnica e de mecatrônica, certo? A ideia não é privilegiar ninguém. A gente escuta de todos os alunos que o laboratório de química precisa ser melhorado, o laboratório de nutrição precisa ser melhorado, a mecânica, certo? Todos os laboratórios, edificações, às vezes eu posso estar esquecendo alguma coisa, aqui no meio a gente fica um pouquinho embaralhado, mas a ideia é procurar atender a todo mundo, dentro do possível. Tá? Dinheiro, infelizmente, a gente precisa correr atrás do quê? De parcerias, tá? Empresas. Aliás, outra coisa que eu acho esquisito nesses últimos tempos, quando se fala recentemente que você vai numa feira, que você vai numa visita técnica, acham que isso não é da aula. Tem alguma coisa errada, então, nesses meus 30 e poucos anos de curso técnico. Onde você tem contato com empresas, onde você tem contato com tudo de mais moderno que está acontecendo, é justamente nessas visitas. Trazer palestras para dentro da escola, certo? Se conseguir alguma coisa em termos financeiros, ótimo.
No que depender da gente, a empresa quer vir para cá, quer montar um laboratório, colocar uma plaquinha, ó, o laboratório foi da Xtron, nome qualquer aí. Se depender de nós, fique à vontade. Se isso é para melhorar os nossos cursos, pode trazer a hora que quiser. Algumas coisas têm impedimento, tem coisas que a gente é obrigado a seguir a legislação, então a gente também não pode deixar passar, tá? Mas a gente tem vários ex-alunos que quando a gente vai quando a gente vai às feiras, a gente acaba encontrando com esses alunos nos estandes, e a primeira coisa que deixa o professor feliz depois do salário é encontrar com esses ex-alunos, e eles vêm de encontro a gente nas feiras, abraçando a gente, fala, puxa, se não fosse por vocês, a gente não estaria aqui. Naquela época eu xingava muito, não estava afim de fazer aquilo que vocês propunham e tudo mais, mas graças a vocês eu cheguei onde cheguei. Essa é a maior felicidade do professor, profissionalmente falando. Essa é a melhor coisa que tem na nossa vida, é esse tipo de situação. E a gente espera ver um dia todos vocês nessas condições. De vez em quando, tem vários alunos da minha área aqui, sabe que eu pego no pé, mando tirar boné dentro da sala, desliga ventilador, vejo eles por aí, fico xingando. Um dia mais tarde vocês vão lembrar do professor ele. Espero que seja dia 26. Certo? No próximo quadriênio, vote ele. Certo? O pessoal da quadra também. Obrigado.